A mais uma aula do projeto de ensino à distância para a gestão pública do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. O tema desta aula é a Lei Complementar 123 de 2006, que trata do acesso das microempresas e empresas de pequeno porte ao mercado das aquisições governamentais. O objetivo dessa aula é levar o conhecimento sobre o tema aos gestores públicos, parlamentares e empresários. Ela vai ser apresentada pelo conselheiro substituto Luiz Carlos Pereira, do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Conselheiro, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente dizer da minha satisfação de estar participando desse projeto do Tribunal de Contas do Estado, nessa parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso, em especial a Secretaria de Ciência e Tecnologia, que é exatamente esse projeto do ensino à distância. Esse projeto ele é de muito orgulho para todos nós que estamos participando da sua criação e da sua manutenção. É muito interessante, o tema que irei abordar é exatamente a atuação do Tribunal de Contas a respeito da Lei Complementar 123 de 2006, que essa lei ela é conhecida, ela foi até alterada recentemente, mas a Lei Complementar 123 ela é conhecida como o Estatuto da Pequena e Microempresa, que seria da micro, mais tecnicamente, da micro e das empresas de pequeno porte. Justamente, e inicialmente eu vou falar um pouco do nosso Tribunal de Contas, até para que se tenha uma ideia de qual o interesse, qual a finalidade do Tribunal de Contas estar tratando de um assunto que, teoricamente, diria respeito mais ao setor privado, a aquisições, a vantagens ao setor privado. E é muito curioso o desconhecimento do nosso próprio órgão, que nós temos um interesse em fazer também nesse estudo uma demonstração, uma divulgação à sociedade, para que se conheça, a sociedade do Estado do Mato Grosso conheça também a atuação do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Porque o negócio do nosso tribunal é exatamente o controle externo, que é exatamente a missão é de garantir o controle externo da gestão dos recursos públicos mediante a orientação, fiscalização e avaliação de resultados, visando a qualidade dos serviços em benefício da sociedade. Muita gente se pergunta e entende mais esse viés puramente fiscalizador do Tribunal de Contas, que é exatamente a preocupação, a fiscalização, a busca da conformidade, do cumprimento da legislação, que seria a conformidade dos atos administrativos dos gestores com a legislação corrente. Sendo que a atribuição do Tribunal de Contas mais moderna, e nisso nós buscamos ser uma referência no país, é de não só nos preocuparmos com essa fiscalização, como podemos ver aqui na nossa missão, nós estamos preocupados também com a orientação aos gestores, com a orientação à sociedade. O Tribunal de Contas moderno, ele não busca simplesmente ser apenas o fiscal, aquele que pune, que vai aplicar ter uma atuação punitiva. Nós temos também na nossa atuação, e cada vez mais estamos intensificando isso, um caráter pedagógico nas nossas decisões, na nossa atuação. Esse próprio projeto de que estamos aqui fazendo parte, o projeto do ensino à distância, ele trata justamente disso, justamente o caráter orientativo de passar uma colaboração aos gestores, à sociedade, permitindo com que façamos uma atuação proativa e com custos extremamente reduzidos. Para isso, essa é a importância do ensino à distância. E nós estamos aqui agora, nesse momento, falando com transmissão ao vivo para todos os 141 municípios do Estado. Nós temos muitas vantagens em relação a isso, podemos trazer professores de outros estados e fazendo essa gravação aqui, nós fazemos que o custo desse investimento seja bastante reduzido e em suma também com essa parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então, o Tribunal de Contas, eu passarei rapidamente até chegar no objeto da exposição, que é essa Lei 123, nós buscamos os nossos valores, passam pela agilidade, né, que é agir com dinamismo nas ações de controle, e o Tribunal de Contas, ele se rege, como isso é muito importante ser dito, na sua atuação
uma atuação hoje que nós já colhemos frutos há alguns anos, que é exatamente a ideia do planejamento estratégico, que isso foi incorporado ao nosso tribunal de forma prática e de forma ativa desde os idos de 2006, na administração inclusive do atual presidente, do conselheiro José Carlos Novelli, que depois desse planejamento estratégico foi continuado pelo conselheiro Antônio Joaquim e pelo conselheiro Walter Albano. Hoje nós temos novamente o conselheiro Novelli à frente da condução desse planejamento estratégico. Um dos frutos, falando da agilidade, é exatamente a nossa capacidade de dar uma resposta rápida à sociedade que não era possível em outros anos. E nós, nesse aspecto, também temos uma posição de liderança no país, em que somos talvez um dos únicos tribunais brasileiros em que conseguimos julgar todas as contas que são dos nossos jurisdicionados com apenas 1 ano de entrada em nosso tribunal dos processos. Então, essa é uma questão da agilidade, uma questão prática, uma questão que é colocada e é realmente realizada. O compromisso de cumprir e respeitar os pilares da identidade organizacional é a questão ética, sem dúvida, né, na atuação do tribunal, de agir conforme os princípios da moralidade, legalidade e impessoalidade. A inovação, acho que não é desnecessário ressaltar, temos aqui um caso prático de inovação, essa atual gestão do conselheiro Novelli, ele tem um grande programa, né, que seria um programa de desenvolvimento institucional, que é um programa de inovação por excelência, em que nós buscamos transmitir, não apenas nesse caráter pedagógico, transmitindo todo esse conhecimento e essa nossa experiência bem-sucedida aos gestores, aos gestores do Estado, aos gestores dos municípios, de forma que a gente consiga trazê-los ao nível de atuação administrativa, saindo da atuação mais tradicional e mais corriqueira no país, que é a administração burocrática, para um modelo mais moderno, voltado para resultados, que seria o da administração gerencial. Então, essas atividades, essa questão toda da inovação é muito bem cuidada no nosso tribunal. A qualidade, garantindo a eficiência do controle externo e, principalmente, a transparência, que é de dar publicidade e clareza aos atos de controle externo. Muito interessante essa questão da transparência, e aqui a questão pedagógica e orientativa do tribunal passa também pelo conhecimento de todos os jurisdicionados, até do que nós temos à disposição, que já se encontra hoje. Por exemplo, no nosso site, no site do Tribunal de Contas, que inclusive ficará armazenada essa exposição que agora faço, nós temos condições, já temos uma estrutura de comunicação em que a sessão, falando em transparência, é transmitida ao vivo, tanto na TV Assembleia quanto no próprio nosso site. À medida que está ocorrendo a sessão, o julgamento todo passa transmitido no nosso site e pela TV Assembleia. E após o julgamento, 15 minutos após o julgamento de cada processo, o nosso fiscalizado, o cidadão, ele tem condição de entrar no nosso site, verificar o processo do seu município, do órgão que ele tem interesse, e ele consegue verificar não só o julgamento realizado, o voto do conselheiro, o acordo que é feito pelo tribunal, como também a própria transmissão daquele julgamento, que ele pode ver tanto em tempo real como fica armazenado. Então, a questão também de publicidade muito interessante da nossa corte. Passarei aqui, e para percebermos que a visão do Tribunal de Contas, ela significa o seguinte: o Tribunal de Contas de Mato Grosso, como todos os tribunais de contas brasileiros, eles têm a sua atuação, isso é importante ser conhecido pela sociedade, que ela é oriunda de uma técnica legislativa que consta, inclusive, na Constituição Federal da República. Então, o Tribunal de Contas é um órgão independente. Por que independente? Naquele conceito do professor Eli Lopes Meirelles, de órgão independente como sendo aquele que tem as suas competências à origem do próprio texto da Constituição da República. É o caso da Constituição, que trata do Tribunal de Contas da União, quando ele fala que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial de todos os órgãos e entidades da administração, direta e indireta, ela é exercida pelo controle, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder.
E o controle externo, a exercício na União pelo Congresso Nacional, ele vai ser exercido com auxílio do Tribunal de Contas da União. E aqui ele coloca quais são as grandes funções, as grandes competências do Tribunal de Contas da União, que são reproduzidas também para todos os tribunais de contas do Estado e dos municípios. Nós temos hoje no nosso sistema de controle externo brasileiro 34 tribunais de contas, sendo que o Tribunal de Contas da União, alguns estaduais e temos 2 ainda tribunais municipais. E as nossas competências mais conhecidas são a de apreciar as contas do chefe do Executivo, no caso da União, do Presidente da República, e no caso dos estados, nós apreciamos as contas do Poder Estadual, do chefe do Executivo Estadual, bem como dos prefeitos municipais. E julgamos as contas de todos os administradores e responsáveis, o gestor, quem administra o dinheiro público, como o dinheiro é público, a ele surge uma obrigação de prestar contas. E o Poder Constituinte originário elegeu como órgão responsável por fazer o julgamento dessas contas o Tribunal de Contas. Temos a fiscalização, as decisões do nosso tribunal têm eficácia de título executivo, para se ver o cuidado que o Constituinte teve com a nossa atuação, e delegou, importante ressaltar, e é uma bandeira que o Tribunal de Contas de Mato Grosso impunha e dá muita ênfase hoje na sua atuação, é no reconhecimento de que o controle, por excelência, feito pelo Poder Legislativo, feito pelo Tribunal de Contas, feito pelo Ministério Público, ele é muito intenso e tem que ser melhorado, obviamente. Agora, por mais profissionais que sejamos, nós nunca vamos conseguir chegar na excelência do controle, que deveria ser exatamente o controle social, que é o controle da sociedade, que é feito pelo voto, que é feito pelas denúncias. A Constituição da República, ela é expressa em colocar isso, né? Que qualquer cidadão, partido, sindicato, associação, ela pode denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas, tanto o da Federal quanto o da União. E aqui é o que eu coloquei nesse artigo 75 da Constituição, é que as normas que se aplicam à União, nos estados, são reproduzidas e são de caráter de reprodução obrigatória para os estados e os municípios. Interessante ressaltar, agora falarei da Lei 123 de 2006. Apesar de tudo que eu falei anteriormente, do caráter mais fiscalizatório do Tribunal de Contas da União, nós percebemos que o Tribunal de Contas ele tem uma preocupação íntima no cumprimento do ordenamento jurídico, e não só nas questões das regras legais que estão colocadas, como também dos princípios constitucionais, como também das normas de direito que são postas e retiradas tanto das regras que tem no nosso ordenamento jurídico, bem como na Constituição, como dos princípios constitucionais. Então, um Tribunal de Contas moderno, como o de Mato Grosso, ele se preocupa não só com o cumprimento, a conformidade do cumprimento dos atos administrativos em relação à legislação que está colocada, mas nós nos preocupamos também, e cada vez mais, com a sociedade como um todo, com o cumprimento da própria Constituição, e é disso que trata essa lei complementar. O tratamento da Constituição e com ações proativas do tribunal que levem a cumprir o que o nosso Constituinte, que de mais a mais é a vontade do povo, consiga realizar em toda em sua inteireza e em sua grandeza. Um exemplo típico é o caso da Lei Complementar 123 de 2006. Essa lei, ela trata de um tratamento, ela expõe um tratamento diferenciado que o legislador originário da Constituição, ele determinou que fosse praticado para a micro e pequena empresa. E o Tribunal de Contas se preocupa com essa questão na medida em que ele busca orientar todos os gestores quanto a esse aspecto. Esse tratamento diferenciado e favorecido às microempresas, primeiro ponto que nós temos que colocar, o fundamento jurídico de validade para ele é retirado da própria Constituição da República Federativa do país.
Está aí os artigos 146, 170 e 179. Uma questão importante que se coloca para alguns gestores, alguns empresários, é dizer, olha, vocês estão falando em tratamento, em defender um tratamento diferenciado ao microempresário, isso me parece que viola a Constituição Federal, porque isso contraria o princípio da isonomia. Outra questão muito comum que se coloca, aqui já entrando mais em questões técnicas que são colocadas, é dizer, olha, essa lei complementar 123, ela está dando um tratamento diferenciado, mas esse tratamento aqui é inconstitucional e ilegal porque está contrariando também a lei, o Estatuto de Licitações, que todos da área conhecem que é a Lei 8666 de 1993. Como é que a gente tem que tratar isso aí? A questão da isonomia, inicialmente na primeira afirmação que fiz, ela é uma questão que está mal colocada, porque, na verdade, o conceito de isonomia, nós temos dois principais parâmetros, seriam a isonomia no seu sentido horizontal, que é de tratar os iguais de forma igual, e também, e importantíssimo, o conceito de isonomia no caráter vertical, que é de tratar os desiguais de forma desigual na medida das suas desigualdades, que é o conceito aristotélico de isonomia, um conceito reproduzido por Rui Barbosa, que é o grande mentor do sistema de controle externo da forma que está colocado hoje no Brasil, e esse conceito de Aristóteles nem se fala, de Rui Barbosa já tem mais de 100 e alguns anos já colocado no nosso país. Então, a isonomia não é atingida por isso, porque quem quis excepcionar a questão dos microempresários foi exatamente o legislador originário, o constituinte. Então, não se trata de dizer que o tratamento diferenciado a essas microempresas seria eivado de inconstitucionalidade por essas questões. Essa questão não se coloca. A outra questão que se põe, vamos ver um pouco mais adiante. Vendo o tratamento constitucional colocado, verificamos no artigo 146 que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sob definição de tratamento diferenciado e favorecido para as micro e para as empresas de pequeno porte. Então, vemos aí no artigo 146 que não é novidade, que desde a redação originária da nossa Constituição já se busca essa necessidade que uma lei complementar estabeleça critérios e tratamento diferenciado em matéria de legislação tributária. A legislação tributária não é exatamente a área que nós vamos passar a essa explanação, muito embora a Lei 123 ela trate de questões tributárias também, que são de interesse dos micro e pequenos empresários. Outro exemplo, na lei, nós temos a Constituição da República no artigo 170 e trata da nossa ordem econômica. Nós sabemos que a ordem econômica, o modelo econômico que foi criado para reger as relações de comércio, as relações econômicas, financeiras em nosso país, é um modelo da valorização do trabalho humano e com diversos princípios, fundado na livre iniciativa, em que se busca uma existência digna e uma justiça social. E observem, e explicarei o porquê dessa característica, que a ordem econômica ela tem alguns princípios. Dentre esses princípios, nós temos o princípio da propriedade, que é garantida a propriedade, muito embora é colocado que a propriedade terá que ter o seu valor social também, é uma finalidade social. Dentro do que nós estamos mais interessados em falar agora, nós temos o inciso 9 desse artigo, que ele fala, olha, o tratamento favorecido para as pequenas empresas de pequeno porte sob leis brasileiras e que tenham sede e administração no país. Então, vejam, um princípio da nossa ordem econômica é justamente que se fomente de forma a dar um tratamento favorecido a essas empresas constituídas no Brasil. E também um interesse nacional que é permeado também pela nossa Constituição é exatamente o da redução das desigualdades regionais e sociais. Então, vejam, uma outra questão que se põe
é que se coloca como se fosse um tratamento ideológico, que isso até eu reputo como um ataque à autoestima do nosso microempresário. É falar, muitas das vezes, grandes empresários, eles falam, não, vocês querem dar um tratamento, estão defendendo que se dê um tratamento diferenciado a uma microempresa, isso é muito ruim, porque isso é uma política assistencialista, e vemos que não tem nada a ver com assistencialismo, isso é uma política de livre iniciativa, mas com o cuidado de que a economia, a nossa ordem econômica, ela seja obedecida e não de um caráter assistencialista, é um caráter de competição. Agora, nós temos a questão de que se dê um tratamento diferenciado para essas micro e pequenas empresas. Um dado importante que cabe agora comentarmos é que, por qualquer aspecto que se analise, e nisso o Constituinte foi muito sábio, né? Qualquer aspecto que se analise esse tratamento diferenciado, ele é muito louvável para o país. Nós buscamos aqui, como está colocado no slide, a redução das desigualdades regionais e sociais. Ora, uma forma para reduzir as desigualdades regionais e sociais, ou seja, eu tenho a região norte, que às vezes pode ter um nível de desenvolvimento pelas dificuldades mais dificuldades do que muitas vezes a região sudeste e região sul, e para reduzir essas desigualdades regionais, nós temos que fortalecer a economia local. Um dado importantíssimo que nós temos que ter em mente é que 99,2% das empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. Então, nada mais correto para que se dê um impulso à economia, à geração de emprego, à distribuição de renda e todo tipo de atividade que se busque na nossa ordem econômica, é que haja um tratamento diferenciado para as empresas pequenas microempresas e empresas de pequeno porte. Esse tratamento é que vai conseguir que seja muito mais efetiva aquela política pública que incentive aquele microempresário. Isso é muito comum. Agora, os Estados Unidos, essa crise mundial da Europa, que temos no mundo como um todo, e de forma mais grave em algumas regiões, alguns países, políticas dos Estados Unidos, quando se entra em recessão, se está numa situação um pouco mais difícil para a economia do país, as políticas públicas normalmente, em determinados países, elas buscam muito mais que se estimule a micro e pequena empresa, porque sabendo disso é a melhor forma que você fortaleça a economia, que ela possa atingir um universo muito maior de parabenizados que sejam atingidos por essa atuação. Alguns outros países têm políticas, às vezes, e por isso que a política pública ela tem que estar vinculada também ao princípio da legalidade, ao princípio do interesse público. E existem, às vezes, países que têm políticas públicas de fortalecimento de determinados setores que o efeito para a economia vai ser muito pífio, vai ser muito pequeno, irrisório, e nem sempre ele vai ser atingido. O tratamento visando a redução das desigualdades regionais, por essas questões é que ele deve ser motivado e deve ser uma busca constante para todos que atuam no serviço público, não só no serviço público, todos os atores desse mercado, incluindo o governo, incluindo o setor produtivo, incluindo todas as pessoas que participem disso aí. A questão no artigo 179 da Constituição, ele trata também dos incentivos, é mais específico, às microempresas e empresas de pequeno porte. E ele remete à lei, e essa lei é exatamente essa que nós estamos tratando, o tratamento jurídico diferenciado com simplificação, vejam bem, redução, eliminação de obrigações em 4 áreas: administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias. Ora, vemos então que não há dúvida da constitucionalidade e do interesse público em que se busque essa lei. O Tribunal de Contas tem uma atuação aqui em Mato Grosso que é pioneira e que é um exemplo, e aqui digo sem meias palavras, que é um exemplo para todo o país nessa atuação. Nós temos uma parceria com o SEBRAE de Mato Grosso, com o Ministério Público Estadual e com diversos órgãos aqui do Estado, que exatamente, até em homenagem a eles, nos meus slides eu mantenho esse nome, que é o Fomenta Edição Regional de Mato Grosso. Esse trabalho dessa parceria com o SEBRAE
nos levou a viajar por todo o estado, diversos municípios. Nós divulgamos esse conhecimento, mostrando aos gestores que é importante que se divulgue, se aplique essas vantagens e se divulgue aos seus microempreendedores, que o gestor tenha acesso a esse conhecimento e possa disseminar, mostrando para ele que é vantagem em todos os aspectos, até pelo aspecto político. Porque, olhem, se eu entendo que 90%, 99% das empresas que nós temos são micro e pequenas empresas, se essas empresas forem beneficiadas, muito provavelmente o eleitorado daquele gestor ele vai estar incluso ali naquele mercado. Então, até do ponto de vista político, há um interesse, e às vezes não é buscado esse interesse por falta de conhecimento. E o nosso papel nessa parceria é fazer essa demonstração. Eu vou mostrar mais à frente a atuação proativa do Tribunal de Contas, que até é um case de sucesso, que foi colocado em exposição, foi veiculado o ano passado no Sebrae Nacional, no Encontro Nacional do Sebrae, e o Mato Grosso fez um papel muito interessante, que gerou muita expectativa da sociedade, do Sebrae Nacional, até de buscar o nosso apoio e o apoio até da nossa associação de membros de tribunais de contas, para que esses conhecimentos sejam disseminados e que haja efetivamente o apoio de todos os tribunais brasileiros para que essas políticas sejam implementadas em todos os estados. Vejam só, nós falamos aqui de obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias. Do nosso papel do Tribunal de Contas, e vou focar nossa apresentação nisso, fala da eliminação de um tratamento diferenciado quanto às obrigações administrativas, que seriam o quê? Vamos chegar nisso agora. Primeiro, eu tenho que entender qual é o escopo dessa nossa lei 123. Primeiro, ela tem que definir o que é a microempresa e a empresa de pequeno porte. Eu tenho que colocar isso, quer dizer, se eu tenho um tratamento diferenciado para uma microempresa e empresa de pequeno porte, a primeira pergunta que o empreendedor ele vai efetuar é exatamente se ele se enquadra. Eu tenho uma empresa, eu quero saber se ela se enquadra nesses critérios de microempresa e empresa de pequeno porte. E o critério definido pela lei, e aí houve uma alteração ao final do ano passado, que alterou o artigo que define isso na Lei Complementar 123, ele entendeu que a microempresa é um critério o que vai definir se ela é microempresa ou empresa de pequeno porte, vai ser o faturamento no ano calendário, seria a receita bruta. Olha, se a receita bruta aqui não está constando, mas se ela for menor do que R$360 mil por ano, essa empresa se enquadra como microempresa. Se o faturamento dessa empresa for acima de 360 mil e abaixo de 3,6 milhões, agora sim, nós verificamos que essa empresa vai ser enquadrada como uma empresa de pequeno porte. Então, esse é o primeiro critério principal que vai definir se o tratamento diferenciado aplicado, regido por essa lei, se ele vai se aplicar a essa empresa. Passando por isso, nós verificamos o seguinte: também há uma preocupação de um abuso, de que se haja uma negativa, um excesso de aquela história que se fala do jeitinho, né? De ser alguma empresa que não tenha necessariamente, não precise dessas vantagens para o desenvolvimento e se utilize teoricamente dessa brecha que existe na lei de uma forma negativa. Então, o próprio legislador, ele colocou algumas dificuldades, alguns critérios também, colocando impossibilidades para o tratamento dessa lei. Eu falaria um pouco disso. Eu não me atenderei. Basicamente, o que... Eu não estou tendo acesso aqui ao vídeo dos slides, mas basicamente o que o gestor se preocupa, o que o legislador se preocupou em coibir, é que, por exemplo, se uma empresa ela é de grande porte, ela poderia muito bem criar uma filial que tem um faturamento mais baixo, menor, e chegando com esse faturamento menor, conseguiria ficar e ser atendida como uma empresa de pequeno porte.
E não é essa a ideia. Então, se a empresa ela é uma filial de uma empresa que tem dificuldade, que tem esse perfil, ela não se enquadra. Se ela é uma empresa de outro país que está sendo colocada aqui, também a ela não se aplica, né? Enquanto eu falo dessas questões, eu acho que convém lembrar o que define essa parceria vitoriosa entre o Tribunal de Contas e o SEBRAE, junto com principalmente o Ministério Público, são as atuações na divulgação desse conhecimento para todo o nosso Estado. Essa lei de microempresas, perfeito, essa lei de microempresas, ela tem toda uma questões burocráticas e questões de diversas áreas, tanto tributária quanto creditícias e dentre outras. A nossa preocupação vai ser com as questões administrativas. Nós vamos passar o conhecimento e as vantagens, tanto administrativas, mas ligadas ao nosso foco principal, que é o quê? O acesso às compras governamentais. O que significa isso? O microempreendedor, ele muitas vezes não tem conhecimento, mas ele deve saber que numa economia, no país se reproduz isso, no seu município e no seu estado, um grande ator econômico que compra muito, que tem muito acesso, muitas oportunidades de negócio, é o próprio Estado. Então, essa vantagem tem que ser buscada, porque as compras que são realizadas pelo governo, pelo Estado, por determinação também constitucional, elas têm que seguir o princípio da licitação. Eu vou passar rapidamente, porque são muitos itens e esses itens podem ser vistos na própria lei, não há a menor dificuldade. Eu vou passando os slides até depois dessas questões. Como vinha dizendo, a regra para a compra de bens, serviços no Estado brasileiro, elas são por licitação. Então, sempre que o governo, o município, o governo do Estado, ele quiser fazer uma compra de algum bem, se ele quiser construir um prédio, quiser realizar uma obra, ele tem que fazer uma licitação. E disso não há o que se descuidar. A lei que rege o Estatuto das Licitações, chamado Estatuto das Licitações, é a Lei 8666 de 1993. E aqui eu continuo passando as impossibilidades que o nosso gestor vai ter. Essa lei 8666, ela é fundada até o ano passado em dois principais pilares, que era o pilar da isonomia, que eu já comentei aqui, e o pilar da busca da proposta mais vantajosa para a administração. O que ocorre? Em 2010, foi erigido também um terceiro princípio que deve ser observado na lei de licitações, que é a busca do desenvolvimento nacional sustentável. Então, nós observamos que o próprio legislador, ele até demorou um pouco, a crítica que se faz é que a lei de 2006 ainda não está totalmente implementada, mas a própria lei 8666 demorou muitos anos também para se adequar a esse mandamento constitucional que era da busca do desenvolvimento nacional sustentável. E agora isso foi suprido. Bom, tendo essas regras postas na Lei 866, nós temos diversas questões que precisam ser colocadas. Dentre elas, a questão da necessidade de licitação, do valor, as empresas que vão poder concorrer para realizar essas compras. A Lei 123, ela coloca normas, que essas normas que são as de nosso interesse, que é de acesso a mercados. E tem algumas vantagens que não são estendidas a todos os licitantes regidos basicamente pela Lei 8666, que são normas sobre a comprovação da regularidade fiscal, o direito de preferência e o tratamento diferenciado e simplificado. Eu vou explicar rapidamente essas vantagens, que essas são as grandes vantagens e diferenças que importam, que interessam a que o gestor as conheça e interessam também ao empreendedor
de cada município que está nos ouvindo, para que busque o seu gestor e cobre exatamente essa atuação dele, de forma que hajam processos licitatórios que entendam, que aperfeiçoem, que englobem essa discussão sobre os acessos a mercados para eles. Bom, primeira grande vantagem dessa lei, fala das normas sobre a comprovação da regularidade fiscal. No processo licitatório normal, regido pela Lei 8666, o comprovante da regularidade fiscal, ela está na fase de habilitação da empresa. Então, normalmente, o licitante ele apresenta uma proposta de preços e também uma proposta, um documento à parte, normalmente um envelope com alguns documentos, comprovando a sua qualificação. Vai comprovar que a empresa existe, vai comprovar toda a sua situação e também a regularidade fiscal. E o que acontece normalmente? Quando é aberta o envelope para se verificar a habilitação da empresa, se essa empresa tiver algum problema de regularidade fiscal, ela naquele momento, ela é automaticamente excluída do certame. Isso é o que é a regra geral. A partir da promulgação dessa Lei Complementar 123, nós verificamos que a comprovação dessa regularidade fiscal para o microempresário e pequeno empresário, ela vai ser exigida somente para efeito de assinatura do contrato. Então, vejam bem, já é uma vantagem. Por quê? Porque se sabe que o microempresário, muitas vezes ele pode ter esquecido, não, às vezes ele tem dificuldade até devido à grande carga tributária, às suas obrigações, ele pode ter um problema fiscal, não conseguiu pagar o imposto, o IPTU, algum problema desses, e ele ficaria alijado de participar de um regime licitatório. Mas, ora, se nós entendemos, e é verdade, que para você sair de uma situação de dificuldade, para você conseguir ter sucesso, você precisa trabalhar, você precisa vender, você precisa ter acesso ao mercado, o legislador entendeu isso. Ele fez, olha, se você tem algum problema fiscal e é microempresa, empresa de pequeno porte, você apresenta toda a sua documentação que está exigida, mesmo que tenha alguma restrição. E, após isso, vamos supor que você ganhou aquela licitação. Então, você vai ter 2 dias úteis, prorrogáveis por igual período, para que você comprove a regularidade. Ou seja, você apresenta aquele documento